Irmãos e irmãs em Cristo, boa noite. E também uma boa noite a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais da Paróquia São José. Sejam todos bem-vindos. Hoje a intenção da Santa Missa é de 7º dia de Márcia Araújo de Assis. Dia 22, quinta-feira, terceira semana da Páscoa. Obedientes à ordem de Jesus, os apóstolos convidam todos a seguir com firmeza a luz verdadeira. Os que aceitam o Cristo recebem o batismo mundial de zelo missionário. Sejamos eficazes anunciadores do Evangelho. Iniciamos a nossa Santa Missa cantando. Limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar, quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso sabe amar. Senhor, já posso entrar no santuário pra te louvar. Senhor, já posso entrar no santuário pra te louvar. Teu sangue me lava, teu fogo me queima, o Espírito Santo inunda meu ser. Teu sangue me lava, teu fogo me queima, o Espírito Santo inunda meu ser. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estejam convosco, irmãos e irmãs, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso irmão, e a comunhão com o Espírito Santo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite a todos. Boa noite. Reunidos nessa noite, essa quinta-feira da terceira semana da Páscoa. Escutando trecho do Evangelho de São João, o discurso de Jesus, onde ele se apresenta sobre o pão da vida. Eu sou o pão vivo descido do céu. E nos convida a nos alimentar dele. Nos alimentar de Jesus. É o que a gente deve fazer cada dia no nosso caminho cristão. Abraçar o seu ensino, abraçar o seu mandamento do amor, tornar o programa de Cristo o nosso programa. Isso é ser cristão. E Jesus disse que aquele que se alimenta dele tem a vida eterna. Rezemos por nós, que sempre nos alimentamos da palavra e do pão. Possamos herdar a vida eterna, como Jesus nos promete nesse Evangelho. Rezamos por cada irmão, cada irmã, com as preces que trazem nos corações. Rezamos pelas famílias, rezamos pela Paróquia São José, com as suas comunidades. Rezamos também pelas intenções que os irmãos apresentam através do Facebook da paróquia.
Rezamos pelo 7º dia de falecimento da minha irmã, Márcia Assis de Araújo. Também rezamos pelo 7º dia de falecimento, Frei Manuel da Silva Lima. Rezamos pelo falecimento do diácono Hamilton Loureiro, ocorreu ontem, diácono aqui da nossa diocese, e que trabalhava sobretudo aqui na região pastoral Poá. Também rezamos pelo falecimento de Dirce da Cruz Hardt, membro da comunidade Nossa Senhora das Dores, aqui da nossa paróquia São José. Faleceu nessa madrugada. Rezamos por 11 meses de falecimento, Déa Souza Assis, minha tia. 11 meses de falecimento de João Carlos Santiago da Gama, meu cunhado. Por 12 anos de falecimento de minha mãe, Zonilce Assis de Araújo. Rezamos por todos os falecidos, das nossas famílias, das nossas comunidades. Rezamos também pela saúde de Vandico Belchior, 69 anos, irmão da Geralda da Cristo Rei. Também rezamos pela família Carvalho, pela sua saúde. Saúde de Nadir Carvalho, Carlos Carvalho, Luiz Augusto Rodrigues de Carvalho, Camila Mendes Rodrigues de Carvalho, Isabela Mendes Rodrigues de Carvalho, Lucas Mendes Rodrigues de Carvalho, Rafael Mendes Rodrigues de Carvalho. Também pela saúde de Sara Oliveira Rodrigues de Carvalho. Pela saúde de José Francisco. Rezamos por todos os doentes que estão nas casas, estão nos hospitais. Irmãos e irmãs, para participar dignamente da Eucaristia, peçamos perdão a Deus dos nossos pecados, das nossas faltas. Senhor, e te deixastes ferir do teu sangue, venha a paz. Aqui estou, perdoa-me. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ó Cristo elevado na cruz, és amigo do pecador. Aqui estou, perdoa-me. Cristo eleison, Cristo eleison, Cristo eleison. Senhor da morte vencedor, verdadeiro Filho de Deus, aqui estou, perdoa-me. Kyrie eleison, Kyrie
Pai, poderoso, misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus eterno e onipotente, que nestes dias vos mostrais tão generoso, dai-nos sentir mais de perto o vosso amor paterno, para que, libertado das trevas do erro, sigamos com firmeza a luz da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: prepara-te e vai para o sul. No caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, e administrador geral do seu tesouro, que tinha ido em perseguição a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe correu. Ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: tu compreendes o que está lendo? E o eunuco respondeu: como posso, se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da Escritura que o eunuco estava lendo era esta: ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosquiador. Ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça, e seus descendentes, que os pudera enumerar. Pois sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Filipe: peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isto. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar, e partindo desta passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiam o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: aqui temos água. O que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro, os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e o eunuco não o viu mais, e prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto, e passando adiante, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesárea. Palavra do Senhor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó
aclamai o Senhor Deus. Nações, glorificai ao nosso Deus. Anunciai em alta voz o seu louvor. É Ele quem dá vida à nossa vida e não permite que vacilem nossos pés. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar. Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. Quando a Ele o meu grito se elevou, e jamais vacilará quem o teme. Aclamai o Senhor Deus, terra inteira. Aclamai o Senhor Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus. Bendito seja o Senhor Deus, quem me escutou. Não rejeitou minha oração, nem meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Não afastou longe de mim o seu amor. Aclamai o Senhor Deus, a terra inteira. Aclamai o Senhor Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus. Com alegria vamos aclamar o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem deste pão comer sempre há de viver. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia.
Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai, por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então podem ficar sentados. Irmãos e irmãs, rezando essa missa dessa quinta-feira, terceira semana da Páscoa, escutamos a palavra de Deus, da qual devemos nos alimentar. E na verdade, as leituras nos fazem um duplo convite: nos alimentarmos da palavra de Deus e também nos alimentarmos do pão que é Jesus. As leituras dessa missa nos anunciam uma boa nova, uma boa notícia. E nós precisamos de boas notícias diante de tantas más notícias. Esses dias, sobretudo, temos escutado tanta gente adoecendo, né? Muita gente adoecendo. E também muita gente morrendo. E nós que agora usamos as redes sociais, já ficamos até com receio de cada dia abrir a rede social, porque todo dia tem anúncio lá de lutos. Não é verdade? Morreu fulano, morreu Beltrano, morreu Cicrano. E esses dias, quanta gente morreu, né? Muita gente. E ficamos tristes quando são os nossos. Um familiar, um parente, um amigo, um membro da comunidade, como também tem acontecido entre nós. No caso, a recente mortes aqui em Poá. Ontem o diácono Hamilton, essa madrugada a Dirce Hardes, da comunidade Nossos Odardores, muito atuante, muito participante, muito alegre, muito querida. Frei Manuel da Silva Lima, foi meu colega de seminário, na teologia e na filosofia. Quando seminarista, moramos 4 anos juntos. Ele trabalhou em Belém, trabalhou em Manaus, trabalhou em Santarém como frade franciscano, sacerdote franciscano. Ultimamente ele estava há 4 anos na prelazia de Itaituba. A maioria dessas mortes foi por Covid, assim também como a morte da minha irmã Márcia. E também hoje, esqueci de lembrar na missa, faleceu a mãe do padre Eduardo. Padre Eduardo, que é aqui da nossa diocese, que antes estava aqui em Ferraz. Lembra do padre Eduardo? Agora está em Arujá. Faleceu também a mãezinha dele, de Covid também. Então, muitas mortes, né? Muitas doenças. E a gente reza para essa doença terrível não nos pegar, mas que nós nos livremos dela. E alguns já pegaram, alguns pegaram de forma leve,
outros às vezes pegam de forma grave, precisam ser hospitalizados. Mas uma constatação nos irmãos que são hospitalizados, e sobretudo naqueles que são entubados, muitos morrem. E morrem rápido, né? Minha irmã, no caso, a Márcia, ela estava viúva. O esposo dela também já tinha falecido já há bastante tempo. Antes, não foi de Covid, é claro. Então ela já era viúva. Agora em outubro ela ia fazer 56 anos. E 2 filhos, a Adria e o Alas, que devem agora também estar acompanhando essa missa, transmitida pelo Facebook aqui da paróquia São José. Cada um deles tinha 2 filhos. Portanto, 2 filhos da Márcia e 4 netinhos. Também rezamos por eles nessa missa, pelos filhos que estão sofrendo, também pelos meus irmãos que estão acompanhando a missa online. E meus irmãos estão sofrendo muito, estão sempre chorando, e a gente precisa dar aquela palavra de ânimo, de conforto a todos. Também tenho parentes em Manaus que estão acompanhando a missa, em Santarém, lá no Pará, lá no meio da Amazônia. Parentes, amigos, conhecidos. Afinal, nós todos nascemos lá, em Santarém, no Pará. E também parentes em Belém, Macapá e no município de Colares, no Pará. Na Indeua, que é o município também da Grande Belém. Então, saúdo inclusive a família, os amigos, parentes, todos os familiares que nos acompanham nessa celebração. A missa de 7º dia é chamada de Missa da Ressurreição. E o convite que é feito a nós é alimentarmos a nossa fé. Por diante da morte, a gente não pode fazer muita coisa. Quando morre uma pessoa, seja um ente querido, membro da família, membro da igreja, um amigo, um conhecido, o que a gente realmente pode fazer é rezar e nos solidarizar uns aos outros, sobretudo com as palavras da fé, com as palavras da esperança. E todos nós sabemos que um dia a gente vai morrer, não é verdade? Embora a gente sempre espera que não venha logo, que a morte não venha logo para nós, que ela demore, que ela fique para lá. Então a vida é tão boa, viver é tão bom, e nós queremos viver bastante. E também a gente fica triste quando a morte leva alguém antes da sua hora. Não é bom a gente dizer para um enlutado: ah, foi vontade de Deus. São palavras que a gente nunca deve dizer a um enlutado. Então, se nós já dissemos alguma vez, que a gente peça perdão a Deus, né? Que tem o poder de nos perdoar. Deus não quer a morte de ninguém. Isso a gente não pode dizer: ah, foi a vontade de Deus. Deus não quer ninguém morto. E a prova disso é que Ele ressuscitou Jesus. E também vai ressuscitar os mortos. E a boa notícia que nós escutamos quando rezamos essas missas da ressurreição é essa: assim como o Pai ressuscitou Jesus, o Filho, na força do Espírito Santo, Ele também na morte nos salva, nos ressuscita. Por isso, torno a lembrar aquilo que também já disse em outras missas, nas quais rezamos pelos falecidos. Nós não podemos mudar a morte, mas podemos mudar a maneira de olharmos para ela. Isso a gente pode mudar. E o convite que é feito a nós é olharmos para a morte
com o olhar da fé. Só o olhar da fé é que pode nos sustentar para nós, diante da morte dos nossos, não nos transformarmos em vítimas, mas nos transformarmos em sobreviventes. É isso que dizem os médicos quando eles tratam esse assunto do viver, do morrer, e nós cristãos acrescentamos o ressuscitar. Em geral, os médicos não têm tanto essa questão da ressurreição. E para eles a vida se acaba na morte biológica de cada ser humano. Aí então é o fim da vida dessa pessoa nesse mundo. Para os que não creem, o pensamento é esse: morreu, acabou. No entanto, nossa mãe igreja pede a todos nós a não nos comportarmos como pagãos. Então, diante da morte, a gente não deve se desesperar. Diante da morte, todos nós devemos cultivar uma virtude. Essa virtude chama-se serenidade. Diante da morte, nós devemos ser serenos. Vamos dizer juntos? Diante da morte, nós devemos ser serenos. Então, quando nós decidimos tomar essa atitude diante da morte, uma atitude de serenidade, nós não viramos vítimas da morte. Afinal, nós não morremos juntos com os nossos mortos. Eles morreram. E lamentamos muito que isso tenha acontecido, porque nós os queríamos vivos junto a nós. Mas foram eles que morreram, não fomos nós que morremos. Embora quem parte na hora da morte deixa muito de si e leva também muito de nós. Então, que nós não reajamos diante da morte como os pagãos. Os pagãos são aqueles que não têm fé, são aqueles que não acreditam em Deus, são aqueles que não acreditam na vida após a morte. Esses são os pagãos. Os pagãos são aqueles que não têm Deus. Mas nós não somos pagãos. Nós somos o quê? Somos cristãos. Somos cristãos. Eu disse que nós não podemos mudar a morte dos nossos, mas podemos mudar a maneira de olhar para a morte. Olhar para a morte com fé. Não na morte, mas na vida plena, na vida em abundância, que Jesus veio nos trazer e que Ele nos prometeu. É o mesmo Evangelho de São João, no qual Jesus assim faz esse anúncio dessa boa notícia, dessa boa nova, que deve trazer a nós, portanto, serenidade. Sozinho nós não conseguimos serenidade, mas conseguimos a serenidade de Deus. Deus nos torna na morte serenos. Vamos dizer juntos? Deus nos torna na morte serenos. Ele faz isso de duas maneiras: nos dando de comer a sua palavra e o seu pão. Esse é o assunto da leitura da missa de hoje, e logo logo já vamos refletir. Mas então não podemos ficar desesperados diante da morte. A morte é inimiga de Deus. Por isso não é bom a gente dizer: foi vontade de Deus. Já escutei muitos irmãos dizerem isso. Vocês também já devem ter escutado, né? Quando morrer alguém, nunca vamos dizer que é vontade de Deus. Não soa bem. E não é legal de falar isso para as pessoas. Deus não quer ninguém sofrendo. Deus não quer ninguém doente. Deus não deseja a morte de ninguém. Dizer que foi vontade de Deus é dizer que Deus desejou essa morte. Deu para entender? Então não dizemos essas palavras. Aliás, o ideal
diante de uma pessoa enlutada, é bom a gente nem falar nada. Tem aqueles que falam demais, né? E nesse falar demais pode dizer alguma besteira. Em vez de ajudar, mais atrapalha do que ajuda. E tem aqueles que ficam em silêncio. Eu até diria que o silêncio talvez seja a melhor saída. E se a gente disser alguma palavra, que sejam palavras de fé. Palavra de fé. Então, às vezes é bom a gente ficar em silêncio. A presença, junto enlutado, fala por si só. Quando a gente pode, ultimamente a gente nem está podendo fazer isso, né? Morre alguém nesse tempo de pandemia, não tem funeral, a família não pode se reunir, sobretudo quem mora longe, não dá para esperar 7 dias, tem que enterrar rápido, e todos aqueles cuidados para que quem participar do funeral não seja contaminado pelo vírus. Os enterros estão sendo assim ultimamente. Então as pessoas não estão tendo nem o direito de fazer um funeral que o corpo daquela pessoa querida mereceria. Agora estão surgindo, você já deve ter visto, funerais virtuais, que não resolve, mas é uma ajuda, né? Hoje, por exemplo, depois da missa, que eu vou conversar um pouco com meus irmãos, de forma online. Nós já fizemos isso na segunda-feira, tivemos uma conversa, um bate-papo, e hoje nós vamos tomar um chá virtual, que seria no lugar daquela reunião da família. Um chá, um suco, para os familiares que celebram a missa da ressurreição, como também é chamada a missa de 7º dia. Portanto, o convite para não nos transformarmos em vítimas. E vamos guardar isso. Quando morre alguém, nós não morremos juntos. Nós não morremos juntos. Mesmo que às vezes vá uma parte de nós com a pessoa que partiu. Isso é verdade. Ela levou um pouco de nós e deixou muito de si. Então nós podemos nos relacionar com a pessoa que morreu, usando, por exemplo, a criatividade. Além de rezarmos por ela, como nós estamos fazendo, rezarmos por elas, nos relacionarmos com elas de formas imaginárias, de formas criativas, uma vez que esse ente querido nunca é esquecido. Ele sempre está na memória e no coração daqueles que ele amou e daqueles que o amaram. Então, nesse sentido, as pessoas não morrem jamais. Elas apenas ficam invisíveis. O corpo é enterrado, a alma fica viva. Essa é a concepção cristã sobre a morte. A morte vai ao encontro de Deus. E um dia, Deus ressuscitará aquele corpo que foi destruído e virou pó. Mas isso é possível? Sim, isso é possível. Para Deus, nada é impossível. Vamos dizer juntos? Para Deus, nada é impossível. Então, na morte, Deus nos salva. Na morte, Deus nos salva. Digamos juntos? Na morte, Deus nos salva. E nós chamamos essa salvação de ressurreição. Então, na missa de Páscoa, dos nossos entes queridos que partiram, esse anúncio da ressurreição. Deus vence o maior inimigo do ser humano. Nós já sabemos qual é: a morte. A morte é a maior inimiga do ser humano. E também o é de Deus. Por isso lutam forte mais forte, como cantamos no precônio pascal. Mas é a vida que vence a morte. Muito
lindo, muito profundo, aquele precônio pascal. Nós cantamos no domingo de Páscoa, podemos cantar até a oitava de Páscoa, aquela semana chamada oitava de Páscoa. O anúncio do triunfo de Deus sobre a morte. Isso acontece com a ressurreição de Jesus. E depois da ressurreição de Jesus, Deus será vencedor também, ressuscitando aqueles que lhe pertencem, aqueles que creram nele, aqueles que aderiram a ele na fé. Por isso, irmãos e irmãs, que nós sejamos solidários aos enlutados. É que no Brasil são tantos enlutados. O meio de comunicação fala em números. A gente sabe que não são números, são pessoas que morreram. Histórias, vidas, pai, mãe, filho, filha, tio, sobrinho, neto. São vidas, são histórias. Esses dias, alguém lembrou aquela comparação triste. Cada dia aqui no Brasil estão sendo derrubadas 2 torres gêmeas do atentado de 11 de setembro. Lembram? O atentado no World Trade Center, em Nova York. Lá morreram 3.000 pessoas. Aqui no Brasil já está passando de 3.000 o número de mortos diários. Então, cada dia são derrubadas 2 torres gêmeas daquelas. Mas parece que isso não nos impacta. Devia nos impactar. Sobretudo para nós nos indignarmos com tantas mortes. Então, nós não podemos nos acostumar com a morte. Deus nos quer vivos. E é Santo Irineu que dizia aquela bela frase: a glória de Deus é o homem vivo. Repitamos? A glória de Deus é o homem vivo. Irmãos e irmãs, hoje rezando pelos nossos falecidos, tristes, com tantas mortes, com tantos doentes, deixemos-nos alimentar pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que faz a gente olhar diferente para os acontecimentos tristes. E Deus é aquele que nos responde assim, diante da dor, do sofrimento e da morte. Ele vem participar da nossa vida. Ele assume a nossa vida. Ele sofre a nossa dor. Ele vive a nossa morte. E morrendo, nos salva. Esse é o anúncio pascal que ainda estamos vivendo nesse tempo da Páscoa. Esse é o anúncio da ressurreição. Vocês viram na primeira leitura, se fala dele. O eunuco não entendia. Ele estava lendo aquela passagem do profeta Isaías, que fala do cordeiro levado como ovelha ao matadouro, qual um cordeiro diante do seu tosquiador. Ele emudeceu, não abriu a boca. Eles humilharam e lhe negaram justiça. E seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. É o trecho de Isaías, que se refere à resposta de Deus diante da nossa dor. Ele vem viver a nossa dor. Ele vem viver o nosso sofrimento para vencer essas limitações humanas. Então, que nós nos alimentemos da palavra de Deus. A primeira coisa que a gente deve fazer diante de más notícias. Diante de más notícias, nos alimentemos da palavra de Deus. Vamos dizer juntos? Diante de más notícias, nos alimentemos da palavra de Deus. É isso que Jesus nos convida a fazermos nessa Eucaristia. E é o que a gente está vivendo agora, ao escutarmos a sua palavra e a refletirmos. E daqui a pouco vamos fazer nossas preces a partir dessa palavra. Veja o eunuco, aquele etíope, que era um serviçal da rainha de Cândace. Ele estava lendo a palavra de Deus, mas ele não entendia.
Nós já sabemos a quem se refere o profeta Isaías, que ele lia. Aqui se fala do servo sofredor. Quem é o servo sofredor? Jesus Cristo. Então, quando nós sofremos, nós lembremos de Jesus, que também sofreu. E sofreu sendo solidário à nossa dor, ao nosso sofrimento. Só que o eunuco não entendia. E o Espírito Santo levou Filipe ao eunuco. É curioso que na primeira leitura o Espírito Santo aparece como protagonista da missão. Ele que leva Filipe ao eunuco. É ele que inspira Filipe a interpretar aquele texto para o eunuco. Então Filipe se aproximou dele. Ora, Filipe é um seguidor de Jesus. É um apóstolo. Jesus o envia. É muito curioso que Jesus envia um apóstolo para que ele fique próximo do eunuco. Deus é assim, irmãos e irmãs. Ele nos envia pessoas para ficarem próximas de nós. Nesse sentido, a proximidade do eunuco nos lembra, a proximidade de Filipe, do eunuco, nos lembra a proximidade de Deus da gente. É tudo que nós precisamos. Que Deus fique perto da gente e possa iluminar as doenças e a morte com a sua palavra. É isso que Filipe faz tão bem. Ele pergunta para o eunuco: você entende o que você está lendo? Ele diz: como eu vou entender se ninguém me explica? E Filipe exerce então a sua missão de evangelizador. A palavra de Deus, ela precisa de evangelizadores, porque muitos a leem, mas não a compreendem, ainda nos dias atuais. Por isso cada um de nós deve frequentar a escola da palavra de Deus. Isso é muito importante, aqueles estudos bíblicos, aquelas palestras bíblicas, aqueles aprofundamentos bíblicos. É assim que evangelizadores nos explicam, guiados pelo Espírito Santo, a palavra de Deus. E uma vez que tem evangelizadores, as pessoas passam a compreender a palavra de Deus. Quem realmente compreende a palavra de Deus se transforma, muda. Foi o que aconteceu com o eunuco. Quando eles chegaram lá no lugar que tinha água, o que ele pediu? Olha, eu quero ser batizado. Depois que você me evangelizou, agora eu quero ser cristão. Quero ser evangelizado. Quem me impede que eu seja batizado? E Filipe o batizou. Curioso que antes de ser batizado, ele foi evangelizado. Nossa missão também é sermos evangelizadores uns dos outros. Na medida em que nós estudamos a palavra de Deus, a compreendemos, para que ajudemos outros também a compreendê-la. Filipe foi um evangelizador. É uma inspiração, é um exemplo para nós. Depois o Espírito Santo arrebatou Filipe, ele foi adiante, uma vez que aquela pessoa já tinha a compreensão da palavra de Deus. O eunuco agora podia caminhar com as próprias pernas. Por isso o Espírito levou Filipe para outra cidade, onde ele ia continuar seu trabalho de evangelizador. O eunuco continuou a sua viagem, alegre e feliz, porque agora ele podia caminhar com as próprias pernas. Ele tinha se alimentado da palavra de Deus. Que bela essa leitura, irmãos e irmãs, nós também a compreendemos. Na missa, nós nos alimentamos da palavra de Deus. Vamos dizer juntos? Na missa, nós nos alimentamos da palavra de Deus. Por isso é fundamental também nós participarmos da missa. E na medida do possível que a nossa participação seja presencial, não virtual. A gente sabe que as missas virtuais ajudam nesse tempo de pandemia, mas não resolvem. O ideal mesmo é que nós participemos presencialmente.
E quando tivermos mais oportunidade para isso, claro que agora na pandemia não vamos obrigar as pessoas a vir à igreja, né? Mas quando tivermos oportunidade para isso, não desperdicemos essas oportunidades de comermos a palavra de Deus, nos alimentarmos dela. É dela que vem o entusiasmo para continuarmos vivendo e lutando e rezando pelos nossos falecidos. Finalmente, também escutamos o Evangelho. Do Evangelho já vem outro convite: nos alimentarmos do pão que é Jesus. Eu sou o pão da vida de Jesus nesses dias que escutamos esse trecho do capítulo 6 do Evangelho de São João. Já sugeri nas outras missas que nós leiamos, que a gente volte a ler todo o capítulo 6, que é o discurso eucarístico no Evangelho de João, onde ele fala das duas mesas eucarísticas, a mesa da palavra e a mesa do pão. Vocês veem que eu estou aqui diante da mesa da palavra. Agora, nesse momento, nós estamos nos alimentando da palavra de Deus. Daqui a pouco, nós vamos nos alimentar do pão, que é Jesus, tal como ele se apresenta. Eu sou o verdadeiro pão descido do céu. Não é o maná. Aí Jesus esclarece: o maná as pessoas comiam e morriam. Quem come desse pão nunca morrerá, diz Jesus. Jesus então nos garante a vida, até para além da morte. Quem se alimenta na missa, é claro que um dia vai morrer, mas nós temos a certeza da vida eterna, porque na morte Deus nos salva, na morte Deus nos ressuscita. Então Jesus nos convida a comer dele. Ele é esse pão. Ele diz: o pão que veio do céu, o verdadeiro pão descido do céu, não é aquele maná. Eu sou o verdadeiro pão descido do céu. E quem se alimenta desse pão nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Escutávamos esses dias esse trecho dessa passagem do capítulo 6. E hoje Jesus então, ele promete no Evangelho, ele promete duas coisas àqueles que se alimentam dele na Eucaristia. Primeiro, ele promete a ressurreição. A ressurreição. Essa é a base da nossa fé. Por isso eu convidei a todos a olharmos para a morte como quem tem fé na vida, e sabendo que a vida vence a morte. Então a primeira coisa que Jesus promete é essa, a ressurreição. Ele é a ressurreição e a vida. Lembram dessa autoproclamação? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. E claro, ligada à ideia de ressurreição, ao evento da ressurreição, o evento da vida eterna. É outra promessa que Jesus faz no Evangelho de hoje, nos garantindo assim também, ao nos alimentarmos dele, teremos a vida eterna. A vida eterna, também já falei sobre ela. A vida eterna é a vida junto de Deus. É a vida sem o sofrimento, é a vida sem a dor, é a vida sem as lágrimas. É a vida do braço de Deus, da comunhão plena, definitiva com Ele. Isso é a vida eterna. E nós fazemos essa profissão de fé no nosso credo. Inclusive daqui a pouco nós vamos rezá-lo. Creio na ressurreição da carne. Creio na vida eterna. Irmãos e irmãs, alimentemos a nossa fé, que faz a gente vencer a morte. Alimentemos a nossa fé na palavra e no pão, que é o Senhor Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Dirijamos com fé e esperança nossas preces, nossos pedidos ao Senhor nosso Deus. Digamos depois de cada prece: Senhor, luz das nações, escutai-nos. Senhor, luz das nações, escutai-nos. Pela Igreja, chamada a anunciar o Evangelho por todo o mundo, para que obedeça sempre a inspirações do Espírito, rezemos. Senhor, luz das nações, escutai-nos. Pelos nossos governantes, para que suas decisões sejam sábias e inspiradas na solidariedade que une as pessoas e aos povos, rezemos. Senhor, luz das nações, escutai-nos. Pelos peregrinos e viajantes, para que em seu caminho encontre pessoas que aproximem de Deus, rezemos. Senhor, luz das nações, escutai-nos. Por nossas comunidades, para que tenham no pão da palavra e da Eucaristia o centro de sua vida e missão, rezemos. Senhor, luz das nações, escutai-nos. Rezamos pelas intenções dessa missa. 7º dia de falecimento de Márcia Cir de Araújo, 7º dia de falecimento de Frei Manuel da Silva Lima, pelo falecimento do diácono Hamilton Loureiro, pelo falecimento de Dice da Cruz Hardt, por 11 meses de falecimento de Déa Souza Assis, 11 meses de falecimento de João Carlos Santiago da Gama, por 12 anos de falecimento de Zonilce Assis de Araújo. Rezamos pela saúde de Vandico Belchior, pela saúde da família Carvalho, Nadir Carvalho, Carlos Carvalho, Luiz Augusto Rodrigues de Carvalho, Camila Mendes Rodrigues de Carvalho, Isabela Mendes Rodrigues de Carvalho, Lucas Mendes Rodrigues de Carvalho, Rafael Mendes Rodrigues de Carvalho, Sara Oliveira Rodrigues de Carvalho. Rezamos pela saúde de José Francisco. Rezamos pela saúde de todos os doentes, estão nas casas, nos hospitais. Atendei, Senhor, estas preces que vos trazemos com fé e confiança. Vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pão e vinho te apresentamos neste altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta. Todos os somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos neste altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É o milagre que se dá. O pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar.
este milagre de amor. É o milagre que se dá, o pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu este milagre de amor. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo sublime diálogo deste sacrifício nos fazeis participar de vossa única e suprema divindade, concedei que, conhecendo vossa verdade, e sejamos fiéis por toda a vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar graças sempre, em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade. Junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Pedro Luiz, todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Rezamos pelo 7º dia de falecimento de Márcia Assis de Araújo, 7º dia de falecimento de Frei Manuel da Silva Lima, pelo falecimento do diácono Hamilton Loureiro, também pelo falecimento de Dícia da Cruz Hardt, 11 meses de falecimento de Déa Souza Assis, 11 meses de falecimento de João Carlos Santiago da Gama, 12 anos de falecimento de Zonilce Assis de Araújo. Rezamos também pelos falecidos, das famílias, falecidos das comunidades. Todos os falecidos vítimas da Covid-19, de modo especial aqui no Brasil. E todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Oração do Pai Nosso, rezamos por nós, com as intenções que trazemos nessa missa, rezamos pelas intenções que os irmãos apresentam no Facebook da paróquia, rezamos pela cura, pela saúde de todos os doentes, de modo especial os doentes da Covid-19. Digamos com fé e confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Livrai-nos da doença, livrai-nos da Covid-19, livrai-nos dessa pandemia. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis o nosso pecado, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, Senhor Deus, com o Pai e Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu.
tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salva. O corpo de Cristo. Amém. O pão do céu, eu sou o Rei dos Reis, o Salvador. Eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Me dei por vós, só por amor. Corpo, toma e comei. Este é meu sangue, toma e bebei. Revesti-vos de minhas forças, estejais em mim. Eis que estou convosco até o fim. Livrei do mal, tornei vossos pecados, deixei lá na cruz. Vos livrei da morte, tomei vossa dor. Venha, tenha coragem, eu sou o Senhor. Este é meu corpo, toma e comei. Este é meu sangue, toma e bebei. Revesti-vos de minhas forças, estejais em mim.
eis que estou convosco até o fim. Eu sou o pão da vida, o pão do céu. Eu sou o Rei dos Reis, o Salvador. Eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Me dei por vós, só por amor. Este é meu corpo, toma e comei. Este é meu sangue, toma e bebei. Revesti-vos de minhas forças, estejais em mim. Eis que estou convosco até o fim. Este é meu corpo, toma e comei. Este é meu sangue, toma e bebei. Revesti-vos de minhas forças, estejais em mim. Eis que estou convosco até o fim. Irmãos e irmãs, oremos. Ó Deus de bondade, permanecei junto ao vosso povo, fazei passar da antiga à nova vida aqueles a quem concedestes a comunhão dos vossos mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então pode sentar um pouquinho, por favor. Então quero lembrar que no sábado eu vou presidir a missa às 17 horas no Salão da Pai de Poá, Comunidade Nossa Senhora das Dores. 17 horas. E 18h30 a missa na comunidade Nossa Senhora da Rosa Mística, na Vila Bandeirantes. Domingo que vem nós retomamos o horário normal da missa aqui, na Matriz, às 8 horas da manhã. 10 horas na comunidade Sagrada Face Frei Galvão, na Vila Lúcia. E domingo retomamos a missa na Cristo Rei, 1 hora mais cedo, às 18 horas. E, claro, para quem quiser participar presencialmente, uma vez que agora estão liberadas as missas presenciais aqui no estado de São Paulo. 25% da capacidade, né? Então, alguns familiares, irmãos, escreveram mensagens pediram que a gente lesse hoje nessa missa. A Ney então vai ler. Vamos escutar, meditar e rezar enquanto escutamos as mensagens. Márcia Araújo. Cada dia a dor de sua ausência aumenta. Onde você sentava para almoçar e, claro, tinha que ter Coca-Cola. Onde ficava com o celular, com seu jogo de dominó. Por pouco não viciei também. Ou quando você ficava cantando algo que fez com o Miguel. As brincadeiras com a Bela de madrugada pelo celular. Ria quando o Leandro perguntou quem era. O presente que você gostaria de levar para a Bela tinha que ser algo especial, que ela lembrasse. O presente de minha avó, Márcia Araújo. Ela amou seu presente e você ficou radiante. Último passeio com seu neto Vinícius. Você não sabia que seria o último, mas Deus sabia.
Talvez por isso foi o dia tão feliz para você. Seus olhos brilhavam de felicidade. Até o hambúrguer foi especial. E quando você falava dos seus sentimentos, o amor que tinha pelos seus irmãos, da importância de sua família. Às vezes, briguinhas de irmãos, normal, né? Madel Assis de Araújo. Quem nunca mais falasse mal, sai de perto, defendia o mano dela. Amor imenso por todos. Claro que tinha o predileto, talvez porque fez o papel de pai. O amor era diferente pelo irmão Madison, que declarou enquanto Deus permitiu. Nunca serás esquecida, porque plantou o amor onde estivesse. Era excelente amiga, amizades verdadeiras, daquelas amigas e irmãos. Você sempre foi especial para as pessoas que você escolhia ser. A Márcia Assis de Araújo. Intensa, pessoa maravilhosa de ter do lado. Ria, fazia as pessoas ficar bem, adorava registrar esses momentos em seu celular. Tomara que consigam recuperar esses momentos maravilhosos que teve e você escolheu para guardar. Igual sua mãezinha, vó que amava, registrava os momentos que registrava nas fotos. Fico feliz, pois sei que estarei lá no seu celular, porque não cansava de dizer minha cunhada querida. A saudade será eterna, meu amor. Ficará no coração da sua família de Macapá. Madison, Madalena, Felipe, Fernando, Flávia, Miguel, Joyce e Mardel, que viu o quanto você estava feliz e em paz. Te amamos por toda a eternidade. Minha querida irmã Márcia Araújo, sinto-me muito agradecida a Deus por nos ter abençoado com sua vida terrena no seio de nossa família. Mana, não lembro de ter te agradecido também quando você esteve junto comigo, me ajudando a cuidar da nossa Cacá. Se não falei, digo agora, para todos que estão assistindo esta celebração. Obrigada, minha irmã. Obrigado pelo carinho e companhia. Desculpa se em algum momento lhe desapontei. Obrigada, minha irmã, pelas palavras de conforto que me deste quando perdi o meu João Carlos. Obrigado pelo encontro em Santarém, pelos abraços apertados que me deu. Eles estão congelados em minha memória. E repetiria 1000 vezes o que lhe disse, muito, ultimamente. Te amo, minha mana, do coração. Sei que está bem, pois está nos braços de Deus, recebendo luzes da nova caminhada espiritual, rumo ao encontro de Deus, seus amores, nossa avó e de seu amado gordo. Isso, de certa forma, é o que alivia meu coração, pois saber que não a verei mais fisicamente, nem ouvirei mais a sua voz. Oi, mana. Como vice está? Como você está?
e com as outras percas que tive por momentos me desmoronar. Neste momento tão difícil, só nosso bom Deus para nos sustentar, vivos e mortos. Há sofrimento nos dois mundos, mas também há o entendimento. A morte é a completação da vida. Mana, ficarei com as suas melhores lembranças. Sua irmã mais velha, Maísa. Mana, Márcia, é muito difícil para mim, até o momento, aceitar sua partida repentina para junto de Deus. Sei que você está num lugar maravilhoso, onde a dor e sofrimento não existe. Sempre será lembrados por mim, pois o amor que sentia por você é real e verdadeiro. Deus, nosso Todo-Poderoso, que lhe quis junto dele, por esse motivo temos que aceitar e nos conformar por saber que você está muito bem. Te amo muito, seu irmão Madison. Por sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos. Por sobre as nuvens existe um trono, cujo rei está assentado à direita de Deus. Céu, lindo céu, é o lugar que eu quero viver para sempre. Céu, lindo céu, é o lugar que o meu Deus preparou para mim. Céu, lindo céu, onde com os anjos eu cantarei, adorando ao Senhor. Por sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos. Por sobre as nuvens existe um trono, cujo rei está assentado à direita de Deus. Céu, lindo céu, é o lugar que eu quero viver para sempre. Céu, lindo céu, é o lugar que o meu Deus preparou para mim. Céu, lindo céu, onde com os anjos eu cantarei, adorando ao Senhor. Céu, lindo céu, é o lugar que eu quero viver para sempre. Céu, lindo
céu é o lugar que o meu Deus preparou para mim. Céu, lindo céu, onde com os anjos eu cantarei, adorando ao Senhor. Então, aos irmãos que rezam conosco essa missa, familiares, parentes, amigos, quero lembrar apenas que nos encontramos lá em Santarém em janeiro. A gente não sabia que era a última vez que nós íamos nos encontrar com a Márcia. A gente nunca sabe, né? Quando é que a gente vai se encontrar pela última vez com nós, antes deles partirem. Ela estava muito feliz, muito contente, muito alegre. Então, nós nos curtimos muito como irmãos. Então estava o Madison, a Márcia, Maísa, o Mardel, eu, o padre. Faltou só um irmão, da parte do papai com a mamãe, no caso o Marcos. Ele não pôde ir por vários motivos, mas ele estava em sintonia. Ele também está acompanhando agora essa missa. Então, foram momentos bons que nós vivemos. E ela estava feliz, estava alegre, porque estava junto dos irmãos. A morte é mestra, ela nos ensina muitas coisas. Eu queria apenas lembrar que ela nos ensina que a vida tem um dia o fim, né? Um dia a gente se vai. Então, que enquanto estamos nesse mundo, plantemos o amor, a paz, a fraternidade, deixemos o orgulho para lá, o individualismo, a ganância, brigas, ressentimento, mágoas. Nada disso a gente leva daqui. A melhor coisa que a gente pode levar dessa vida é o amor que aqui a gente vive, nas nossas relações humanas, na família, na igreja e também na comunidade. E uma sugestão já terapêutica para quem vive o luto mais recente: escreva carta para a pessoa que faleceu. Ajuda bastante. E nem sempre os enlutados têm alguém para escutá-los, né? Então, se você puder escutar alguém que perdeu um ente querido, escute, faz muito bem. E quem quiser falar, fale. Quiser chorar, chore. Isso é terapêutico, uma maneira de viver o luto. E fique perto, parente, amigo, esposo, esposa, irmão, irmã, fica perto, escutando. E gaste tempo, é uma maneira de gastar bem um tempo, ouvindo. E se alguém não tem alguém para ouvi-lo, escreva cartas à pessoa falecida. Cartas para Márcia, por exemplo. Porque quando a pessoa morre, tem muitas coisas não resolvidas, perdão não dados, palavras não ditas, ações não realizadas. E uma maneira de a gente se reconciliar com quem partiu é fazendo isso. Escreva. Fica a sugestão para quem quiser. Escreva para a Márcia. Faça um diário de cartas para ela. É claro, isso vale para qualquer outra situação. Quando nós celebramos a partida de um ente querido, professando a fé na sua vida, na sua ressurreição. A vida não acaba com a morte. Ela continua em novas dimensões. Dimensões que nós chamamos de eternidade. E o fato de sabermos que a Márcia está com Deus, Deus está cuidando dela daqui para frente. Então isso deve nos consolar. Cuidemos-nos mais uns dos outros. Conversemos mais, dialoguemos mais, vivamos mais a fraternidade, o amor e a caridade. Então assim que nós vamos caminhando, também vencendo o sofrimento, a dor e a morte. Rezemos então pela família enlutada, todas as famílias enlutadas, uma Ave Maria.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado pela presença dos irmãos que vieram aqui na igreja, Matriz de São José. Obrigado a todos que rezaram conosco pelo Facebook da Paróquia São José. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. A certeza da ressurreição seja a vossa força, a certeza da ressurreição seja a vossa alegria. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Boa noite. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Se pelo mundo os homens sem conhecer se vão, não negues nunca a tua mão a quem te encontrar. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Se parecer sua vida difícil caminhar, lembras que abre caminho, outros te seguirão. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Então, acabamos de rezar a missa aqui, na Matriz de São José, pelos falecidos, vítimas da Covid-19, também rezando pela minha irmã, Márcia Assis de Araújo, fez a sua Páscoa, a Páscoa dela na Páscoa de Cristo, e a Páscoa de Cristo na Páscoa da Márcia. Todos os falecidos da nossa família, também rezando por todos os que faleceram nesses dias, vítimas da Covid-19. E a melhor homenagem que podemos prestar a Márcia é lembrar as boas obras, as boas ações que ela realizou. O amor que ela plantou possa frutificar na vida de cada um de nós, seus irmãos, da família, dos parentes, dos amigos. Então que Deus nos console, que Deus console todos os enlutados, seus corações, através do Espírito Santo de Deus, o Espírito Consolador. Então a certeza de que Deus está cuidando dela, nos consola. Como eu disse,
Agora é hora de nós cuidarmos uns dos outros, amar mais os nossos, zelar mais por eles, promover mais a vida de cada irmão, de cada irmã. E a certeza da vitória de Cristo sobre a morte continue sendo a nossa força e a nossa alegria. Então, um abraço, um beijo a cada irmão, a cada irmã. Um abraço, um beijo a todas as famílias enlutadas. Amém.